Oi, eu sou a professora Joyce e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos animais. Você já ouviu falar sobre a evolução dos animais? Você sabia que os animais eles podem se transformarem, né, conforme o tempo vai passando? E hoje a prof vai apresentar aqui para vocês entenderem um pouquinho. Aqui, o tema é a evolução dos animais. E aqui tá. Você sabia que os animais foram se evoluindo ao longo do tempo? Como a gente pode ver, a prof colocou aqui a imagem ilustrativa de um dinossauro, porque há muitos tempos atrás os dinossauros eram presentes no nosso mundo, né? E, e eles eram fortes, né? Tinham dentes bem afiados e sua pele era como se fosse couro, né? E hoje eles não existem mais. Esses animais foram se evoluindo. Um animal que parece um dinossauro é um jacaré, né? Ele parece muito um dinossauro. E a prof colocou aqui a imagem de um gatinho e de um cachorrinho, porque hoje em dia é o animal que a gente tem contato, é o animal que nós conhecemos, né? Vamos para o próximo slide. O que é evolução? Os animais mudam com o tempo. O que é evolução? Evolução, gente, é a mudança, é a transformação, né? Assim como nós, seres humanos, é, evoluímos, né? Somos bebês, depois somos crianças, depois adolescentes, depois jovens, adultos, e assim vamos evoluindo, né? Vamos mudando. Antes a gente tem uma estrutura pequena, né? Frágil, e aí conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando resistência, a gente fica forte, e é a mesma coisa dos animais, né? Eles vão se evoluindo. E o interessante do animal é a espécie que ela vai mudando com o tempo. Mas vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Os animais, então aqui, ó, os animais eles mudam com o tempo, novas espécies aparecem e outras desaparecem, como os dinossauros, né? Eles eram uma espécie que existiu há muitos tempos atrás e hoje eles não existem mais, né? Por isso que é extinção, significa que não existem mais. E o gatinho, que é uma nova espécie que surgiu, né? Existem, vamos lá, os animais de antigamente, eles eram dinossauros, né? Mamutes, eram animais diferentes do que a gente vê hoje, né? Eram animais gigantes, eram animais fortes, né? Animais mais raivosos, né? E hoje a gente não vê esse tipo de animal mais. E a gente tem os animais de hoje em dia, eles são divididos em duas categorias. Os animais domésticos, que são aqueles que a gente pode ter em casa, né? Então, é um gatinho, é um cachorrinho, é um passarinho que a gente pode ter, é uma tartaruguinha. E também a gente tem os animais selvagens, né? Que eles podem acabar agredindo a gente, acabar machucando a gente, né? Como o leão, como o jacaré, como a águia. A sua semelhança é diferente dos animais de antigamente. Então, se a gente olhar aqui, o leão ele é diferente, né, do dinossauro. O leão ele é menor, ele já tem pelos, né? Ele é forte também, mas ele já tem pelos. E se você olhar o leão e o cachorro, eles são diferentes. O cachorro ele é mais fraco que o leão, né? Então, eles vão se alterando, eles vão mudando. Próximo. Como os animais mudaram? Como assim, prof, os animais mudaram? A prof explica. Muitos animais antigamente, né? Opa, passei demais, peraí. Muitos animais antigamente,
não tinha asas para voar, né? Como os dinossauros, havia dinossauros que tinham asas, mas só que eles eram pesados, né? Hoje em dia tem o passarinho, né? Passaram a ter asas para voar, nadadeiras para nadar, como o peixinho que consegue nadar, né? Tranquilamente no rio ou no mar, e pelos e penas para se proteger. Então, o animal ele foi se evoluindo para se proteger. E aí aqui a gente tem alguns exemplos de adaptações dos animais. Vamos ver aqui. Os animais se adaptaram para viver em vários lugares, então na água. Na água a gente encontra o peixe e a baleia, né? Eles conseguem viver tranquilamente na água. E também tem o pinguim. Se a gente pensar no pinguim, o pinguim ele vive no gelo, na neve, né? Mas ele consegue do mar, né? Ele conseguiu se adaptar à temperatura da água fria, à água lá do mar. Também temos aqui na Terra o leão e o cavalo. O leão ele conseguiu sobreviver, procurar alimento, né? Procurar abrigo para poder se esquentar. Também temos as aves e os morcegos. Imagina só a ave, como ela se adaptou, como que ela pensa, ela procura um cantinho lá na árvore para poder fazer o ninho, colocar os seus ovinhos. Então eles foram se adaptando para poderem sobreviver na natureza, né? Linha do tempo. Se olharmos uma linha do tempo, podemos ver que muitos animais mudaram até desapareceram, e é por isso que hoje temos tantos animais diferentes. Aí a prof deixou aqui a imagem, a imagem de um tatu, né? Muitos de vocês devem já ter brincado com que a gente pega no mato, que ele vira uma bolinha bem pequenininha, assim, a gente coloca na mão. Ele é bem pequenininho, mas ele é da mesma família do tatu. E olha como que a espécie foi se evoluindo, né? Ele foi se evoluindo, foi ficando maior, foi ficando mais forte. De tatu aqui a gente encontra só no mato, mas é muito difícil de encontrar. Então a espécie, ela, conforme foi passando o tempo, para poder sobreviver. O próximo slide. Curiosidade. Você sabia que as aves, como as galinhas e passarinhos, são parentes distantes de dinossauros? Isso mesmo. Elas vieram de animais há milhões de anos. Então, os animais, eles têm uma certa descendência, né, de alguns outros animais. E a conclusão do nosso estudo hoje, então vemos que os animais mudam, né, ao longo do tempo. Alguns sumiram, outros continuam existindo, como o caso do dinossauro, né, que não que sumiu, mas desapareceu, né, não existe mais na face da Terra. E ainda alguns que continuam existindo, que foram se evoluindo, né, e ainda hoje os animais continuam se transformando para viver melhor no planeta. Então eles vão se adaptando, a espécie vai mudando. Nossa, prof, mas como que a espécie muda? Através do acasalamento, né, de outras espécies, uma com a outra, vai se misturando e evoluindo e transformando, né? E a prof gostaria que vocês aí de casa pesquisassem, né, em revistas, livros. A atividade vai ser o seguinte: vocês têm que pesquisar nos livros, jornais, tanto faz, pode ser na internet também, animais. Eu quero que vocês façam uma tabela de animais de antigamente e animais atuais, tá? Aí nessa tabela de antigamente, você vai por todos aqueles que já existiram, não existem mais, que você acha que evoluiu, e nos animais atuais, os de hoje, o que você vê, o que você sabe, aquele que você vê na sua casa, aquele que você vê na rua, que você conhece. Então, vai ser essa atividade, ok? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Tchau, tchau.